Olá, irmãos. Essas são informações importantes sobre missões, sobre o mundo e sobre a igreja no cumprimento do seu chamamento. As fontes mais importantes para essas informações são alguns amigos missionários nossos no campo missionário, nossa própria experiência há mais de 21 anos no campo e agências missionárias que se ocupam em coletar dados do mundo, da igreja e de missões. 7,5 bilhões de pessoas formam a população mundial em 2019. Os principais grupos espirituais e religiões no mundo são a Igreja Católica, com 24% da população, a religião islâmica, com 23%, a Igreja Evangélica, 12% da população, e menor que a Igreja Evangélica são os hindus, os budistas e as religiões e seitas tribais. 20% do mundo se declara ateu ou sem religião. 3 bilhões de pessoas no mundo vivem entre os povos não alcançados pelo Evangelho. 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Há 6.510 línguas catalogadas no mundo. 86% dos povos não alcançados estão dentro da janela 1040. A janela 1040 foi um termo criado na década de 90 pelo missionário Luz Bush para se referir à parte da Ásia, Europa e África, localizada entre 10 e 40 graus ao norte do Equador, e que são também as áreas do mundo que representam o maior desafio socioeconômico e de menos acesso à mensagem cristã e aos recursos e esforços da Igreja Mundial. No ano 100, cada crente precisaria evangelizar 360 pessoas para alcançarem o mundo. Hoje, cada crente precisa evangelizar 8 pessoas para alcançar o mundo. É óbvio que para alcançar uma pessoa entre os povos menos alcançados do mundo é necessário um esforço milhares de vezes maior do que para alcançar uma pessoa nos lugares já alcançados pelo Evangelho. 90% dos missionários no mundo evangelizam entre os povos mais evangelizados. Apesar do mandamento de Cristo para evangelizarmos o mundo, 67% de toda a população mundial permanece sem entender quem é Jesus. Nos últimos 40 anos, mais de 1 bilhão de pessoas morreram sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Esse ano, mais de 30 milhões de pessoas terão morrido sem jamais terem ouvido a mensagem de salvação. No mundo, mais de 70 mil pessoas morrem todos os dias sem terem sido evangelizadas ou alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Sobre os recursos. 99% dos recursos da igreja destinados para missões vão para os trabalhos entre os mais alcançados pelo Evangelho. Menos de 1% vai para os menos alcançados do mundo. Os cristãos católicos, protestantes, reformados e evangélicos pentecostais e neopentecostais somam 36% da população mundial. São detentores de 53% de todo o recurso financeiro mundial e investem em si mesmo 98% de tudo que conquistam e apenas 2% doam. Cristãos norte-americanos e europeus gastam 13 trilhões de dólares em si mesmos a cada ano. Menos de 1% dos recursos financeiros da igreja evangélica no mundo é direcionado para os menos alcançados pelo evangelho em todo o mundo. Sobre a perseguição. Mais de 160 mil irmãos nossos ao redor do mundo até o fim desse ano morrerão por causa do evangelho de Cristo. O país com expansão mais rápida de todos os tempos é a China, com aproximadamente 10 mil novos convertidos a cada dia. 86 países no mundo proíbem ou restringem a entrada de missionários. Mais de 800 povos etnolinguísticos não evangelizados jamais foram alvo de qualquer agência missionária cristã. Agora, o que eu espero que te deixe especialmente incomodado. Anualmente, os desfalques financeiros nas igrejas evangélicas excedem ao custo total de todas as missões transculturais em todo o mundo. A cada ano, há mais dinheiro roubado ou desviado nas igrejas evangélicas ao redor do mundo do que investidos em missões. Os cristãos brasileiros ofertam menos de 1 centavo por dia para missões mundiais. A cada ano, uma média de 180 milhões de Bíblias e Novos Testamentos são desperdiçados
ou destruídos devido ao mau planejamento ou má fabricação ou fabricação inadequada pelos missionários que traduzem a Bíblia. Pessoalmente, vi na África milhares de Bíblias sendo queimadas por má tradução. Cerca de 250 das 300 maiores organizações cristãs internacionais comumente enganam e mentem para a igreja com números incorretos, inventados, falsos, através de suas publicações. 70% dos cristãos nunca foram informados sobre o número de pessoas não evangelizadas no mundo. Apenas 15% dos missionários ocidentais estão no campo envolvidos com o evangelismo direto e a plantação de novas igrejas. 50% de todos os novos missionários no campo desistem antes do fim do seu segundo ano de trabalho. E as principais causas dessas desistências são o despreparo, a não adaptação e a falta de recursos. Igrejas e organizações evangélicas em todo o mundo anualmente gastam mais de 8 bilhões de dólares, mais de 25 bilhões de reais na realização de cultos de missões e conferências missionárias. Se essas informações não angustiaram a tua alma e não te fizeram repensar sobre a tua forma de ver a igreja, de ver missões e de ver os perdidos, por favor, assista esse vídeo de novo.